Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Vamos ler a história do cego de Betsaida. Betsaida era uma cidade, e nessa cidade tinha um homem cego, e Jesus então cura aquele homem. Só que essa cura ela foi um pouco diferente das outras curas. E nós vamos então aprender aqui algumas lições com essa experiência de cura de Jesus com o cego de Betsaida. Marcos capítulo 8, verso 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Verso 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. E Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Vamos orar. Senhor, eu peço que Tu fales ao nosso coração, me ajude a transmitir Sua palavra nesse tempo, Senhor, tão resumido, mas eu creio que o Seu Espírito é o mesmo, Senhor, e que o Senhor pode trazer ao nosso coração a Sua palavra. Eu oro por cada pessoa que está aqui, pelas pessoas que nos honram com a Sua presença, familiares que estão recepcionando seus parentes hoje. Eu peço que essa audiência seja tomada pela Tua presença, Jesus. Espírito Santo, toma o Teu lugar, que os nossos corações agora se aquietem, que nós possamos silenciar para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Verso 22, irmãos, diz: algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. E esse versículo nos mostra que nós devemos ter um peso de responsabilidade em nosso coração, um compromisso com as pessoas mais necessitadas do que nós. Deixa eu te dizer, se você tem problemas, tem pessoas que têm problemas mais sérios, mais graves do que os seus. Tem pessoas mais necessitadas do que você. Você pode dizer: "Ah, mas meu problema é muito grande. Ah, pastor, porque o senhor não sabe a minha dificuldade." Mas eu te garanto que alguém mais necessitado do que você existe e que você pode ajudar essa pessoa. Aqui diz: algumas pessoas trouxeram um cego. Olha para mim, ainda estou ouvindo muito barulho. Eu queria pedir em reverência à palavra de Deus, não a mim, mas a palavra de Deus. Queria pedir silêncio, até porque meu tempo é bem resumido agora. Eu tenho que pregar em tempo recorde aqui. Então, eu queria que você prestasse atenção. Queridos, esse encontro com Deus foi uma prova disso. Pessoas que foram levadas para aquele encontro porque alguém se importou com elas. Nós temos uma jovem aqui na nossa igreja, eu não vou dizer o nome dela, certo? Mas só essa jovem, ela levou 11 pessoas para um encontro com Deus. 11. Ela trabalhou junto com outras meninas, vendendo brigadeiro, fizeram o bazar, fizeram uma oferta beneficente com uma Bíblia, sorteando uma Bíblia. 11 pessoas. Olhe para mim, não há desculpas para quando a gente não quer ou quer ajudar alguém. Quando a gente quer ajudar alguém, nós vencemos qualquer barreira. Dinheiro nunca vai ser impedimento para quem quer fazer a vontade de Deus, para quem quer abençoar alguém. E aqui diz: umas pessoas trouxeram um cego a Jesus, e essas pessoas suplicaram. Não foi o cego que pediu, gente. As pessoas pediram, rogaram, intercederam. O que é interceder? Se colocar no lugar do outro, levar outras pessoas diante de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus.
Eu acredito que essas pessoas, 72 pessoas que estão chegando daqui a pouco, eu acredito que dentro desse grupo, pessoas foram marcadas para sempre. Sabe por quê? Porque uma pessoa convidou, porque uma pessoa se importou. Eu estava ouvindo o testemunho do nosso irmão André, eu não conhecia o testemunho dele, depois eu vou deixar que ele e Cláudia deem o testemunho. Mas o que me chamou a atenção, que no momento de crise que eles estavam passando lá no Pará, no momento de crise tremenda, extrema, Deus levantou uma pessoa para convidar a Cláudia para ir na igreja ou na célula, não lembro, na célula, uma pessoa, e foi algo assim de Deus. Ela estava chorando, a pessoa apareceu do nada lá, onde ela estava, abraçou e levou Cláudia para a célula. Através desse convite, o casamento deles foi salvo, e eles dois aqui estão. Hoje ele estava ministrando no encontro ontem, e eu dizendo: Deus, por que ele está aqui? Porque alguém foi usado por Deus para fazer diferença. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diz: você pode ser usado para fazer diferença na vida de alguém. Ezequiel, capítulo 22, sabe o que é que diz? Ezequiel 22:30, é um versículo triste. É um versículo triste. É o coração de Deus gemendo e dizendo: busquei uma pessoa que se colocasse na brecha em favor dessa nação e não encontrei ninguém. Já pensou? O quanto que Deus estava triste. Busquei um e não achei. Mas no CCA não vai ser assim, em nome de Jesus. Deus vai buscar um e Deus vai achar 20. Deus vai buscar um e Deus vai achar 100, 200, 500. Quantas pessoas estiverem aqui, Deus vai achar você, para você ser usado na vida de outra pessoa. Pessoas foram instrumentos para a cura daquele homem. Pode passar. Nós podemos ser úteis nas mãos de Deus para abençoar aqui alguém. Não foi a fé do cego, nem ele pediu. O texto não diz que ele pediu para ser curado, mas fala das pessoas que foram instrumentos para a cura daquele homem. Nós podemos ser úteis, irmãos. Um conselho, uma visita, uma oração pode fazer diferença na vida de uma pessoa. O fato de você ofertar em alguém para essa pessoa ir para o encontro com Deus, para um acampamento, para uma conferência, para a escola de adoradores, isso pode fazer uma diferença fundamental na vida de uma pessoa. Pode colocar o próximo. O outro versículo diz assim: Jesus tomou o cego pela mão. Ah, como Jesus é misericordioso. Jesus tomou o cego pela mão. Jesus não disse assim: ah, se quiser, venha. Se quiser, se esforce. Pode, você tem perna, ande com suas pernas e venha. Não. A Bíblia diz que ele tomou o cego pela mão. O que é isso? Misericórdia. Abra comigo em Hebreus capítulo 2, verso 17. Hebreus 2, 17. Fala que ele é misericordioso, o nosso Senhor. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, diga, misericordioso. Diga, misericordioso. Então Jesus é chamado de misericordioso. Eu quero te dizer, Jesus vai no nível que nós estamos. Jesus desce para nos ajudar. Amém? Jesus se inclina. Ah, se você estiver num zero, Jesus vai lá onde você está. Abra comigo em Isaías 43. 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Ele nos chama pelo nome. O nosso Deus é assim. Você sabe que o Deus da Bíblia, Jeová, é diferente de todos os outros. Alá, por exemplo,
o Deus dos muçulmanos, não é como o Deus da Bíblia. Alá não é misericordioso. Alá tem dia que está de bom humor, tem dia que está de mau humor. Alá tem dia que quer abençoar, tem dia que não quer. Mas o Deus da Bíblia não é assim. E o verdadeiro Deus a quem servimos, Ele é misericordioso, nos chama pelo nome, nos toma pela mão. Vá para Isaías 66 agora. Passa aí alguns capítulos. 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei? Para quem é que Deus vai olhar? É este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Se você for uma pessoa que treme diante da palavra do Senhor, se você for alguém que diz: Senhor, eu sou quebrantado, Deus, eis-me aqui, eu estou me humilhando e pedindo ajuda, Ele vai descer ao nível que você está e vai te ajudar. Volte algumas páginas, Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também. Ele habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se você está angustiado, se você está deprimido, se você está desesperado. Eu não sei se tu tens uma causa impossível, se é uma doença incurável, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu conheço, Ele vem te encontrar no nível que você está. Amém? Se você disser para mim hoje: pastor, hoje eu estou no fundo do poço, pois Ele vai descer esse poço e Ele vai te encontrar lá no fundo. Pastor, eu estou numa cova de leões, Ele vai entrar na cova dos leões. Se você disser: eu estou no meio da fogueira, Ele vai entrar no meio do fogo. Amém? Esse é o Deus que a Bíblia revela. Qual é a maior prova disso? Você pode dizer: então me prove que Deus é assim. A prova disso é que Jesus desceu do céu. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Nós não vamos ler, para a gente ganhar tempo. Mas Filipenses 2, de 5 a 8, diz que Ele se humilhou. Deus se fez carne, Deus se fez homem. Para quê? Para nos socorrer, para se identificar conosco. Então essa é uma palavra de esperança para pessoas que estão aqui, talvez sem esperança. Agora o verso 23, coloque aí. Jesus toma ele pela mão e leva para fora da vila, do povoado. Por quê? Por quê? Tem um propósito. Jesus não cura aquele homem dentro do povoado. Jesus toma ele pela mão e leva para fora. Sabe por quê? Aquela cidade era Betsaida. Betsaida era a cidade de Pedro e de André. Mas Betsaida era conhecida pela incredulidade. Uma das cidades incrédulas. Está lá, anote, Mateus 11, 21. A gente não vai ler também. Mateus 11, 21. Diz que Betsaida era uma cidade de incredulidade. Jesus chama ele para fora da cidade que ele morava. Tantos anos. O que é que isso nos fala, queridos? Romper pode passar com velhas estruturas. Para você ser tocado por Deus, para um milagre acontecer na tua vida, para Deus fazer algo novo, Ele tem que nos tirar muitas vezes do velho. Aquele povoado representava velhas coisas. E eu te pergunto, quais são as velhas estruturas que você precisa romper? Coisas que te impedem de você crer, de você avançar, de você receber o novo de Deus. Sabe, existem conceitos que precisam ser quebrados. Existem valores que precisam ser mudados. Existem princípios
que precisam ser mudados, renovados. Às vezes é uma questão de mente. Não, Deus não me abençoa não, porque eu não presto para nada, Deus não me ama. Isso é um conceito errado. É verdade que nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, mas a Bíblia também diz que Deus nos ama mesmo sendo pecadores. Amém? Outro conceito errado. Deus só me abençoa se eu me esforçar muito. Eu tenho que me esforçar muito. Eu tenho que fazer promessa, né? Eu tenho que ralar, eu tenho que pagar um preço. E não é verdade. A Bíblia diz que Deus nos abençoa pela graça. Somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça. Não é porque mereçamos. A única coisa que a gente tem que ter é fé. Isso sim, às vezes a gente tem que romper com incredulidade. Às vezes há incredulidade bem dentro do nosso coração. Sabe, uma incredulidade muito comum é essa assim: eu creio que o milagre pode acontecer na vida dele, mas na minha não. É incredulidade isso, porque eu acredito que Deus pode abençoar outra pessoa, mas a mim não. Eu tenho que romper. Jesus tem que te tirar para fora do povoado. Por isso que Jesus disse: não, aqui dentro desse povoado não tem como curar esse homem, porque são velhas coisas. Nós temos que romper com a religiosidade, irmãos. Você sabia que a religiosidade prende muitas pessoas? A religiosidade. Deus não é um Deus de religião. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando uma pessoa, nós estamos pregando alguém que está vivo e ressurreto. Nós estamos pregando relacionamento com Deus. Paulo disse: eu prego Cristo, e este crucificado, mas ressurreto dentre os mortos. Nós estamos falando de uma pessoa, não é o nome de uma igreja, não é a religião que vai mudar. Você sabia que tem pessoas que por conta da religiosidade que tem, elas não recebem os milagres de Deus? Porque elas colocaram Deus dentro de uma caixa. Não, Deus só faz desse jeito. Exemplo, não, eu aprendi, né? Inclusive eu aprendi isso. Deus só ouve a oração se for de joelho, e tem que o joelho doer bem muito, de preferência ajoelha em cima de milho de feijão, para doer, aí Deus vai ter pena e Deus responde. Isso é um conceito completamente errado. Hoje de manhã nós estávamos aprendendo. Você pode orar de joelho, você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar dirigindo, você pode orar andando na rua, você pode orar na beira do fogão. Amém? Sabe onde foi que eu orei uma vez? Dentro do banheiro do meu trabalho. A presença de Deus veio tão forte. Eu estava no computador, coloquei uma música, comecei a chorar. Digo: não quero que as pessoas me vejam chorando aqui, né? Vão perguntar se eu estou com problema. Aí fui e me tranquei no banheiro. Não sei nem se estava limpo ou sujo o chão. Me ajoelhei lá. Porque é relacionamento com Deus, não é regrinhas. Não são regrinhas que nós criamos. Deus não está dentro de uma caixa de sapatos criados pelo homem. Deus não está dentro da caixa chamada CCA. Deus está muito além do CCA. Amém? Se nós estivermos de acordo com o que Ele quer, Ele vai se mover. Agora, queridos, colocar Deus dentro dos nossos padrões, nós não vamos reduzi-lo. Então por isso que Jesus chamou ele para fora. Coloque o próximo. Agora foi estranho isso aqui, gente. Muito estranho. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus cospe e impõe as mãos. Não é porque é Jesus que deixou de ser estranho, não é? Que tem pessoas que são tão religiosas, né? Não, mas foi Jesus. O cuspe de Jesus é santo. Sim, o cuspe de Jesus é santo, mas é saliva, né? Saliva humana, porque ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Então a saliva de Jesus é igual à sua e é igual à minha.
E saliva, a gente só gosta da nossa, né? A gente só engole a nossa, né? Ou da nossa esposa, quando a gente dá aquele beijo bem... Mas a saliva de Jesus nos olhos de um cego é tão chocante quanto se eu hoje chamasse alguém aqui para orar por uma pessoa e cuspisse também. Estranho, inesperado, diferente. Sabe por quê? Porque Deus não está na nossa caixa. Deus não está dentro do que a gente diz. Não, Deus só vai fazer deste jeito. Não, as coisas de Deus não podem ser compreendidas pela mente natural. As coisas de Deus muitas vezes nos chocam. No encontro com Deus a gente vive muito isso, né? Coisas que são diferentes, que são estranhas. Às vezes no culto acontece a cura de Naamã. Vamos pensar aqui, outra cura na Bíblia. Foi estranha ou não? Foi, porque lá em Damasco tinham rios limpos, tinham rios lindos, mas o profeta Eliseu disse: Naamã, você tem que mergulhar 7 vezes nas águas barrentas do Jordão. Foi inesperado, chocou Naamã, choca a nossa lógica, choca a nossa razão. Por exemplo, Deus pode usar uma criança. Sabia que Deus está usando nossas crianças para orar para pessoas sendo curadas na igreja de crianças? Elas ministram louvor. Daqui a pouco nós vamos ter pregadores aqui, infantis, crianças que oram e adultos são curados. Aí alguém pode dizer: não, Deus não usa crianças. Então choca a lógica. Tempos atrás, sabe o que é que diziam? Deus não usa mulheres. Sabia que alguns anos atrás as mulheres sofriam alto preconceito? Deus não usa mulheres. Deus não usa pastor de calça jeans e de tênis. Por quê? Porque nós vamos querendo colocar Deus em caixinhas, de acordo com o que a gente pensa. Mas Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Amém? Deus pode te usar para você fazer algo ilógico, inesperado. Coloque o próximo. E aí Jesus perguntou, depois que orou, colocou cuspe nos olhos do homem, lambuzou os olhos do homem, pôs as mãos, perguntou Jesus: você está vendo alguma coisa? E olha a resposta do homem: eu vejo pessoas e elas se parecem com árvores. Então a cura não foi instantânea. Poxa, era Jesus orando. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é Deus, pois a cura foi gradual. A cura não foi instantânea. A cura aconteceu gradual. Então isso mostra que nós às vezes somos muito apressados com as coisas de Deus na nossa vida. Mas diga comigo, as coisas de Deus, na maioria das vezes, são processuais e contínuas. Por exemplo, eu converti com 13 anos, quase 14. Então, eu já tenho 31 anos de conversão. 31 anos que eu entreguei a vida a Jesus. Mas você sabia que tem coisas na minha vida que ainda estão sendo transformadas? Ainda os processos de Deus estão acontecendo? Então a visão daquele homem, ele não tinha visão nenhuma. E de repente ele começou a ver homens como árvores. Então Jesus continua o processo na vida dele, né? Abra lá comigo em Marcos 8. Marcos 8. Vejo, verso 24, vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente Jesus coloca as mãos de novo nos olhos dele. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia
de modo perfeito. Então Jesus teve que orar de novo. Mas vamos ficar com essa primeira parte. Vejo homens como árvores. Claro que homens não são árvores. Então aquele homem estava com uma visão errada. E a pergunta que eu estou fazendo agora é essa aqui: qual óculos que nós estamos utilizando? A maneira como nós enxergamos fala quem somos, onde vamos chegar e o que vamos alcançar. Então aquilo não era normal. Um homem enxergando as outras pessoas como árvores andando. Não é normal, isso é muito esquisito. Ou seja, a visão dele estava embaçada. A visão estava distorcida. Você sabia que muitas vezes a nossa visão está distorcida? Nós não estamos chegando em lugar nenhum. Nós não estamos alcançando nada. A gente não sabe para que existe. Por quê? Porque a nossa visão, o óculos que nós estamos usando, é um óculos distorcido. Jesus quer tocar em nossos olhos. Se eu te perguntar, onde você vai passar a eternidade? Se você morresse hoje, onde você vai passar a eternidade? Sabe o que é que tem pessoas que respondem? Só Deus sabe. Deus é que sabe. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos saber. Nós devemos saber onde vamos passar a eternidade. Então isso fala de enxergar claramente. Se eu te perguntasse, onde você quer estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? O que você vai querer estar fazendo? O que você acha que Deus tem para a sua vida? Com quem você vai casar? Que profissão você vai seguir? Que faculdade você vai fazer? Tem pessoas que não têm respostas, não enxergam nada. Então é necessário que Jesus toque nos nossos olhos. E se a gente começar a ver as coisas distorcidas, que Ele toque novamente. Sabe quantos toques eu já recebi de Jesus em meus olhos ao longo desses 31 anos? Infinitos, eu nem sei mais. Não tenho mais nem conta. Quantas vezes Jesus já me tocou? Nesse encontro eu estava lá ministrando, dirigindo, estava à frente do encontro, mas Jesus também estava tocando meu coração. Ele também estava falando comigo. Agora à tarde, no momento de batismo com o Espírito Santo, as pessoas estavam lá buscando Deus, e eu estava orando no microfone, e teve uma hora que eu senti o Espírito Santo falando bem suave: eu quero te encher também. E Ele me tocou. Eu levantei minhas mãos, comecei a chorar. Quantas vezes forem necessárias? Quantas vezes forem necessárias, Jesus vai nos tocar. Amém? Mais uma vez, Jesus colocou as mãos. Pode passar. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Preste atenção, nós já estamos finalizando. Quantas vezes forem necessárias para o milagre acontecer, o Senhor estará disposto a nos tocar. Quantas vezes Jesus pode fazer um milagre? 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, N zilhões de vezes. Quantas vezes forem necessárias. Quantas pessoas estiverem aqui nesse auditório precisando de um toque de Jesus, Ele estará disposto a nos tocar. Amém? E Jesus não parou. O que eu gosto é disso. Jesus diz assim: você está vendo homens como árvores? Ok, então vai embora, vai para casa, e quem sabe depois a gente fala sobre isso. Depois a gente resolve. Não, Jesus disse: vem cá, você não vai sair daqui vendo homens como árvores, porque árvores são árvores, homens são homens. Você vai sair daqui vendo homem como homem e árvore como árvore. Vem cá, de novo. Até que aquela visão foi corrigida. Eu vou terminar. Verso 26. Jesus mandou para casa. Diga: para casa.
Jesus disse: não entre no povoado. Jesus não curou ele dentro do povoado, tirou ele para fora da vila, e quando curou, disse: agora volte para casa, mas não entre no povoado. Na minha versão diz: não entres na aldeia. O homem foi enviado para casa. Sabe por quê? Porque a nossa primeira missão é com a nossa família. Vamos dizer? Diga: a minha primeira missão é com a minha família. Diga: meu primeiro campo missionário é minha família. Queridos, eu não acredito em uma pessoa que tenha chamado, por exemplo, para ser um missionário fora do Brasil e ele não ganhou nem a própria família. Uma pessoa que é uma bênção para os outros, mas para os familiares é uma tragédia. Isso está errado. Jesus não disse: vai para o povoado primeiro. Não, Jesus disse: vai para a tua casa. Quantos aqui têm familiares que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador? Pois sabe qual é a nossa missão? Falar a essas pessoas, orar por essas pessoas. Nossa primeira missão é entre os nossos. Se o nosso testemunho for confirmado dentro da nossa casa, dentro dos nossos parentes, então esse testemunho pode ser contado nos 4 cantos da terra. Nós teremos respaldo. Sabe uma das coisas que eu admiro em Cristiane? Cristiane tem defeitos, vocês já viram muitos defeitos dela. Mas tem uma coisa que eu admiro em Cristiane: é porque ela foi a primeira convertida dentro da sua família. Sua família era uma família muito grande. Meu sogro foi um bom produtor de filhos, 10, fora outros que estão espalhados pelo Brasil afora. A minha sogra está ali, mas ela não está ouvindo não, porque ela tem problema de audição. Tchau. Então, quando Cristiane converteu, ela era sozinha. Sozinha. A família dela era bem religiosa, bem religiosos. Cristiane foi a primeira. Mas o testemunho dela, a oração dela, os jejuns dela, foram diante de Deus, subiram à presença do Senhor, que hoje praticamente toda a família de Cristiane se converteu. Só tem 2 irmãs que ainda, só uma questão de tempo, ainda não converteram. Alguns sobrinhos, mas Cristiane hoje tem uma sobrinha que é pastora, tem outra ali que é quase pastora, tem uma irmã que é pastora, tem outra ali que é missionária, a outra missionária. Meus irmãos, uma pessoa que se colocou na brecha. Então, isso para mim tem um peso, isso tem um respaldo muito grande. Porque ela fez diferença dentro de casa. Dentro de casa. E é isso que nós desafiamos os encontristas, né? Quero falar para os familiares aqui. Vocês vão receber pessoas que foram tocadas por Deus, mas não são perfeitas. Mas nós dissemos a elas e eles, que eles fizessem diferença dentro de casa. Então eu quero pedir que vocês ajudem essas pessoas a que elas sejam instrumentos de Deus dentro das suas casas. O que é não entrar no povoado? É não voltar para a velha incredulidade, não voltar para conceitos antigos. Nós temos que romper com velhas estruturas, mas nós temos que nos manter, queridos, longe delas. Coloque o último agora, nós vamos orar. Tempo de viver coisas novas. Viva o novo de Deus. Não abra mão do novo de Deus, custe o que custar. Amém? Se você tem que sair para fora do povoado, se Jesus tem que cuspir nos seus olhos, se Ele tem que tocar você uma vez, se Ele tem que tocar você outra vez, não importa. O que importa é que eu quero ver. Quem quer vir enxergar aqui? Nitidamente. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Deus, eu quero saber para onde eu estou indo. Eu quero, Senhor, conhecer Tua vontade para a minha vida. Eu não vou viver nessa terra cego. Amém? E nós vamos orar agora. Fiquem em pé, por favor. Vou pedir ao pessoal do Ministério de Música, pode subir aqui.
Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, como você curou o cego de Betsaida, hoje você está curando cegos em Garanhuns. E eu sou um milagre. E eu peço um milagre. E eu creio em milagres. Se eu não estava enxergando a tua vontade, o propósito da minha vida, para onde eu vou depois de morrer, se eu não estava enxergando a razão de estar nessa terra, é porque eu preciso de um toque.